Bem-vindos às Sustainable Talks, um espaço para conversas informais sobre sustentabilidade. Para esta talk tenho um convidado muito especial. O António Ferrari é assessor de comunicação para Portugal no Centro Regional de Informações das Nações Unidas. Bem-vindo, António. Muito obrigado, Joana. Bom dia. António, eu acredito que a ONU não precisa de grandes explicações, não é? Sabemos que estamos aqui a falar das Nações Unidas. No entanto, estamos aqui para falar sobre sustentabilidade e por isso gostava que me partilhasses comigo qual é a relação das Nações Unidas com a sustentabilidade. Bom, antes de mais, agradecer o amável convite em nome das Nações Unidas para esta nossa talk. Bom, a sustentabilidade é um conceito core no trabalho das Nações Unidas. Basicamente, o grande objetivo da organização é garantir que o planeta que deixamos para as gerações futuras é tão bom ou melhor do que aquele que herdamos. E para isso trabalhamos com esta palavra que, enfim, hoje em dia domina a opinião pública, os mídia, as agendas políticas, que é a sustentabilidade. Para dar muito rapidamente uma ideia do trabalho que a organização tem feito relativamente à promoção da sustentabilidade, nós desenhámos um documento fundamental que foi aprovado em 2015 pelos 193 Estados-membros das Nações Unidas, uma missão que não foi fácil, como devem calcular, porque pôr 193 países com interesses tão distintos entre si, com características e realidades tão diferentes, de acordo em relação ao texto, demorou 2 anos. Mas ao final de 2 anos conseguimos aprovar este texto, que no fundo nós encaramos como o guião do mundo, se quiserem, mas com todas as dificuldades, naturalmente, que implica para um maestro conseguir que 193 músicos estejam todos afinados e concertados para que, enfim, a obra musical seja perfeita. Não é, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é alvo de muitas críticas, mas é aquele documento comum para a humanidade que pretende promover a paz e segurança do mundo, a sustentabilidade também, naturalmente, e combater aquela que é a maior emergência da atualidade, que é a emergência climática. E neste aspecto, neste sentido, esta agenda tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que depois se desdobram em 169 metas, que são generalistas naturalmente, mas que cada país e cada sociedade civil abraça e incorpora na sua realidade. Claro que os avanços que têm sido feitos dependem muito de país para país. Temos países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, com determinadas geografias, determinados contextos culturais e, portanto, é um trabalho a diferentes velocidades, mas sempre na mesma direção, que é garantir que temos um planeta mais sustentável até 2030. António, atrás de ti tem exatamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? E eu estive a fazer algumas entrevistas a PMEs cá em Portugal e algumas não têm conhecimento do que é isto dos ODS ou da Agenda 2030. Será que podes partilhar um bocadinho mais para que é que servem os ODS? Como é que não só os países, mas também as empresas podem guiar-se por estes objetivos? Claro que sim. Aliás, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um documento político, naturalmente, acordado de forma multilateral e diplomática pelos Estados-membros das Nações Unidas, mas é uma agenda aberta. É uma agenda que todos, desde a sociedade civil, nomeadamente as empresas, as organizações não governamentais, enfim, a academia, as escolas, os governos devem, enfim, abraçar e tentar alinhar as suas, no caso das empresas, os seus business plans e a sua ética de governação com os objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17, como disse, para elencar alguns, são objetivos que vão desde erradicar a fome, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, a igualdade de género, a ação climática, toda a componente de parcerias. Enfim, são 17 objetivos que estão intimamente interligados, que são interdependentes. Não se vai conseguir alcançar um objetivo sem que os outros 16, sem que haja avanços também nos outros 16, e é preciso ver esta agenda de uma forma
forma holística. Porque, repare, para dar só aqui um exemplo, nunca o mundo vai poder ser mais sustentável, mais igualitário e mais justo se não houver uma igualdade de género forte. Estamos a desperdiçar metade do talento mundial. Se, por outro lado, não é possível garantir a sustentabilidade do planeta se continuarmos a produzir e a consumir como temos feito até agora. Nós somos 7 mil milhões de pessoas atualmente no planeta. Em 2050 estima-se que sejamos 2 mil milhões mais, um crescimento que se vai registrar sobretudo no continente africano e no continente asiático, e por isso é preciso adaptarmos a este enorme aumento da população. Bom, infelizmente, os recursos do planeta não são infinitos e, portanto, terá que haver aqui uma mudança de mentalidades muito forte até ao final da década para que, de facto, consigamos, enfim, garantir que não sobreexploramos o planeta e que destruímos os nossos habitats, ecossistemas, etc. Mas para responder diretamente à sua pergunta, o papel das empresas é fundamental. O papel das empresas é fundamental e tem, enfim, é o trabalho que as Nações Unidas têm vindo a fazer, é um trabalho de comunicação constante. No caso de Portugal, da Europa Ocidental em geral e de Portugal em particular, são cada vez mais as empresas que conhecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que têm mais noção enfim, do que é isto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também da necessidade de incorporarem nas suas narrativas, no seu negócio, na sua ética, as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque, repare, as empresas são o coração e são o motor das economias e são elas que vão ter, mais cedo ou mais tarde, se adaptar às exigências que os governos e os países vão impor em termos legislativos. E nós estamos a viver uma transição muito, muito, muito forte e cada vez mais acelerada, e com a pandemia da Covid-19 esta transição é cada vez mais urgente e que vai obrigar as empresas naturalmente a uma grande adaptação. Gostava de dizer que as Nações Unidas, para se relacionar com o setor privado, criou uma plataforma há mais de 15 anos, que se chama United Nations Global Compact. Esta plataforma tem redes nacionais em todo o mundo. Portugal tem uma rede que tem feito um trabalho notável, que começou com, enfim, angariar e trazer para este grupo, primeiro, as grandes empresas, aquelas que tinham uma maior capacidade de adaptação e, enfim, de incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos seus negócios, e agora já começou a fazer o trabalho de angariar cada vez mais pequenas e médias empresas, que é fundamental, e no caso de Portugal constituem mais de 95% do tecido empresarial português, que é fundamental trazer todas estas PMEs a bordo para que de facto possam contribuir para esta mudança tão grande que vamos ter que fazer, não como se esperava. Há 10 anos calculava-se que esta transição iria durar 40, 50 anos. Agora sabemos que tem que durar no máximo 10, 15 anos. E, portanto, desde os acordos de Paris até ao que foi acordado nas cimeiras do clima mais recentes, a transição energética e a grande redução de emissões de gases para a atmosfera vai obrigar a que as empresas tenham que se adaptar e tenham que se alinhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Claro. E como é que isso se pode traduzir em benefícios ou uma vantagem competitiva, digamos assim, para as empresas? Bom, eu penso que temos que partir também da ideia, e é facilmente perceptível, que sobretudo no mundo desenvolvido, onde Portugal se inclui, os consumidores são cada vez mais exigentes. Os cidadãos estão cada vez mais conscientes desta urgência, desta necessidade de alterarmos padrões de consumo, a forma como, enfim, nos vestimos, nos movemos em meio urbano ou em viagens longas. Enfim, há aqui a mentalidade e a forma como vivemos vai sofrer grandes alterações, também naturalmente influenciadas por decisões políticas, no caso de Portugal, muitas delas tomadas a nível europeu, aqui em Bruxelas. Mas as empresas terão que, de facto,
olhar para as medidas políticas que estão a ser tomadas e para os objetivos que os governos e os Estados-membros já definiram para as próximas 2 décadas e vão ter que ver de que forma é que vão ter que se adaptar para convencer os consumidores e para convencer os seus stakeholders e os seus parceiros de negócios que são empresas que estão a contribuir para este eixo de sustentabilidade. Porque é nossa convicção e nós temos, enfim, é cada vez mais notória a importância que é dada à questão da sustentabilidade para quem lida ou, em última análise, compra produtos ou serviços a empresas. Exato. E a minha próxima pergunta está exatamente alinhada um bocadinho com isto que estávamos aqui a falar dos produtos e dos serviços, não é? Como é que as empresas podem repensar, seja os seus produtos, o seu modelo de negócio, os seus processos, de forma a criar ou a acrescentar valor, não é? Mas tendo sempre em consideração, por exemplo, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Bom, Joana, isto vai obrigar, de facto, e é um exercício exigente, há que reconhecê-lo, ainda mais quando os prazos são cada vez mais curtos, porque, enfim, as alterações climáticas são evidentes e há partes do globo que já começam a sentir os efeitos e os impactos das alterações climáticas. As empresas têm que analisar e apostar muito na inovação, na tecnologia, na ciência, para se conseguirem adaptar. Naturalmente que é muito importante que os Estados-membros, enfim, os governos, possam dar enfim, definir um enquadramento de previsibilidade e de segurança para as empresas. Esse fator também é muito, muito importante para que as empresas possam planear atempadamente, adequadamente, repensar os seus modelos de negócio e ver como é que se podem ajustar. Mas repare, quando falamos de sustentabilidade, falamos de várias dimensões. Deixe-me dar mais uma vez o exemplo. É muito importante que as empresas, e isto não tem a ver com propriamente questões financeiras ou, enfim, ou de faturação, se quiser, mas, por exemplo, uma empresa deve ter em atenção a questão da igualdade de género, a promoção de talentos femininos dentro da sua estrutura e como isso vai beneficiar, naturalmente, a atividade da empresa. Também o seu impacto a nível ambiental. Também é uma componente que é cada vez mais importante e que está cada vez mais sob escrutínio público. Por outro lado, também garantir que os seus recursos humanos são valorizados e que têm um trabalho digno e um salário digno e que possam contribuir de alguma forma para o crescimento económico do país onde estão inseridos. E também, e que tem muito a ver com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, que é o Produção e Consumo Sustentáveis, tentar, e uma vez mais sublinho, recorrendo à inovação, à tecnologia e à ciência, analisar de que forma é que conseguem fazer avançar o seu modelo de negócio de uma forma mais sustentável, mais lucrativa, e quando falamos de sustentabilidade, falamos também de sustentabilidade económica e financeira, para ser suficientemente competitiva e garantir a sua sobrevivência. São tempos de grandes desafios, sem dúvida alguma. Nós, quando olhamos para a Agenda 2030 e para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é algo criado, enfim, acordado na sede da ONU em Nova Iorque, e que depois é para muitas empresas ainda pode parecer algo muito longínquo, mas é cada vez mais evidente e está cada vez mais próximo e a pressionar cada vez mais as empresas para esta adaptação. Não nos podemos esquecer que a União Europeia é o pelotão, constitui o grupo pelotão desta grande transição, que é a alteração radical do paradigma energético. A energia, mais uma vez, é um dos fatores de competitividade das empresas que é fundamental, em que a União Europeia vai ter que fazer aqui grandes ajustes para, de facto, cumprir os objetivos que foram acordados nos tratados para a redução das emissões de gases de efeito de estufa para a atmosfera. E, portanto, uma empresa não pode estar parada a assistir a todo este processo de transformação. Uma empresa tem que estar atenta, tem que
identificar as oportunidades para o seu negócio no contexto desta transformação e terem atenção que é uma transformação que vai ocorrer num espaço de tempo muito mais curto do que aquele que nós tínhamos inicialmente concebido. E claro que ainda estamos a viver uma pandemia e que traz muitos desafios acrescidos às empresas, mas que também veio trazer novas oportunidades. E nós, nas Nações Unidas, temos vindo a trabalhar constantemente em tentar identificar de que forma é que esta nova realidade pós-pandémica, que oxalá seja em breve, que tipo de oportunidades é que podem surgir no período pós-pandemia e tendo em consideração, naturalmente, todo este contexto de que referia. Claro. Existe muito esta questão de, não é, que o próprio António dizias isso, que é muitas empresas ainda veem os objetivos e a Agenda 2030 como uma coisa muito longínqua. Acho que a grande questão é como é que se passa, não é, desta teoria do papel, digamos assim, para realmente para a prática, não é? Aqui eu penso que há aqui duas dimensões que são muito importantes. A primeira, naturalmente, tem a ver com o fator político e de contexto político e económico dos países. As empresas serão confrontadas cada vez mais, independentemente do partido político que esteja a governar, com imposições e alterações que resultam das decisões que são tomadas multilateralmente a nível internacional. Se a Comissão, neste caso de Portugal, mais a nível de Bruxelas até, se a União Europeia define um corte X de emissões, se a União Europeia proíbe totalmente a utilização do plástico, se a União Europeia define que as cotas não se pode pescar determinada espécie em determinada zona geográfica, enfim, são regras que estão constantemente a mudar, mas que têm como objetivo garantir a sustentabilidade. E, portanto, as empresas têm que ter plena consciência disso. Os governos vão também, naturalmente, e esta transição energética e a transição para a economia verde vai ser financiada. Vão-se financiar as empresas que mais que mais dificuldades vão ter em adaptar-se a esta nova realidade. Vejamos, por exemplo, o setor automóvel. O setor automóvel é um setor que tem prestado imenso na inovação e na tecnologia para conseguir, de facto, fazer aqui uma transição para parque elétrico o mais rapidamente possível. Vejamos também tudo o que é indústria de embalagens, que se tem tentado, através da ciência e da tecnologia, encontrar novos materiais recicláveis, biodegradáveis, para embalar, para transportar mercadorias. Enfim, há aqui uma série de coisas a fazer. Por outro lado, a questão da comunicação, da informação, de esclarecer os empresários, e por isso o papel do Global Compact de Portugal é tão importante. E deixo aqui o apelo aos empresários que nos estiverem a ver, que averiguem e tentem perceber melhor o que é o UN Global Compact, como é que opera em Portugal, juntem-se ao Global Compact, porque de facto, no fundo, é uma associação de empresas que tem que abraça e que se compromete com a Agenda 2030 das Nações Unidas e que entre si se entreajudam a adaptar esta agenda. E, portanto, a comunicação e também a colaboração é muito, muito importante para ajudar as empresas neste processo de transição. Repara, Joana, nunca na história houve um processo de transição energética, ambiental, económico tão complexo e tão acelerado. É um desafio colossal para todos, em última análise, para os consumidores, para os empresários, para os decisores políticos, enfim, para os mais variados agentes da mudança da sociedade. Mas, assim, para concluir em duas linhas a resposta a esta pergunta, eu diria que dimensão política e dimensão informação e colaboração são as traves mestras para que as empresas possam, de facto, sim, são essenciais. Estavas a falar nesta questão do papel dos governos, nas obrigações legais, não é? Que se calhar as empresas vão mudar e que as empresas vão ter que acompanhar.
há aqui várias coisas, não é? Como obrigações legais, exigências do mercado consumidor, incentivos fiscais, acesso a financiamento. Consideras, António, que isto é uma coisa importante? Ou que há aqui alguma coisa destas todas que eu falei mais relevante para as empresas, digamos assim, aderirem a esta mudança e a esta transição tão importante? Sem dúvida alguma que os estímulos à mudança vão ser muito importantes e os governos têm, enfim, anunciado paulatinamente programas e agora com a bazuca, o grande plano de recuperação para o período pós-pandémico apostou-se muito, muito nessa componente. As empresas vão poder e vão ter acesso enfim, a muitos mecanismos de ajuda à transição, dependendo do seu negócio, naturalmente, e da sua área de atuação, mas também vão, por outro lado, ter a obrigação de mostrar como estão, de facto, a operacionalizar essa mudança, naturalmente. Há aqui um grau de accountability que é muito, muito, e de delivery que é muito, muito importante. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito com bastante minúcia, nomeadamente, e para isso servem também as associações empresariais e enfim, os interlocutores das empresas junto do governo, para apoiar o setor privado, enfim, a adaptar-se a esta nova realidade. Eu penso também que é cada vez mais importante, e voltando um bocadinho àquilo que falávamos da questão dos consumidores serem cada vez mais exigentes, as empresas têm vindo, e é uma tendência que nós temos vindo a assistir nos últimos anos, enfim, a apropriação, e muito bem feita por muitas empresas, grandes, pequenas e médias, da questão da sustentabilidade, da questão de serem empresas que eticamente, enfim, respeitam normas, e muitas vezes são normas que ainda não estão legisladas propriamente, mas que tentam ser, enfim, tentam estar um passo à frente e mostrar à sociedade em geral que se preocupam com esta questão, com a questão de serem mais sustentável. E, repare, a narrativa da sustentabilidade está na moda, tanto para a comunicação interna como para a comunicação externa das empresas. Os trabalhadores, e vejamos também do ponto de vista de um trabalhador, de um colaborador de uma empresa. Queremos todos nós trabalhar para corporações, para organizações ou para empresas que sejam justas, que promovam direitos iguais entre os trabalhadores, que promovam salários dignos para todos, que não discriminem em função de género ou de nacionalidade ou de qualquer outro tipo de característica. Enfim, é este tipo de empresas que cada vez mais queremos colaborar e com as quais queremos ter algum tipo de relação. E, portanto, penso também as empresas, neste âmbito, têm alguma pressão. E nós temos visto, e em Portugal, como o tecido empresarial português, muitos bons exemplos na forma como gerem os seus recursos humanos, na forma como gerem o seu negócio e também, como muitas vezes generosamente contribuem para causas que não estão necessariamente acopladas ao seu negócio, mas que são do interesse público. Exato. E é cada vez mais visível também esse trabalho. Esta questão que tu falavas, não é, da comunicação interna e externa e de promover o que fazem em relação à sustentabilidade é muitas vezes colocada aqui assim, digamos, entre aspas, em causa pela questão do greenwashing, não é? E sendo tu da área de comunicação, qual é a tua perspectiva sobre isto de comunicar sustentabilidade nas empresas? Se existem boas práticas, diz-me. Bom, sim, e há algumas entidades que fiscalizam, monitorizam enfim, essas políticas que muitas vezes, e disseste muito bem, o greenwashing tem que... É verdade que tem havido muitos abusos e que, enfim, há empresas que advogam determinadas causas que depois não são assim tão defensoras. Mas, na verdade, e o Global Compact, por exemplo, faz isso, para ser membro do Global Compact é obrigatório ter um relatório de sustentabilidade e prestar contas e mostrar e ter consultoras ou serviços de auditoria que, de alguma forma, fiscalizam a forma como estas empresas estão a encetar esforços para, de facto, serem mais sustentáveis. E isto é um mecanismo que vai existir cada vez mais e que, paulatinamente,
já existe, todas as grandes empresas já têm, as médias é que elas são mais robustas e que já têm capacidade, e vamos por aí, e agora vamos indo por aí abaixo, na pirâmide da dimensão das empresas, até à mais pequena empresa, vai haver cada vez mais um escrutínio. Porque repara, uma empresa para concorrer a um programa público, seja ele nacional ou da União Europeia, uma empresa para participar num concurso público, uma empresa para ser parceira de outra empresa, vai cada vez mais ter que mostrar, de facto, de que forma é que está comprometida com a sustentabilidade e com aquilo que são a ética, aquilo que é a ética e as normas que estão cada vez mais em vigor. E por isso eu penso que é um processo que vai tomar o seu tempo, não se faz de um dia para o outro. É preciso também que os empresários estejam cada vez mais cientes das implicações, que haja mais formação, mais informação, mas reparem, e isso é notório, e a Porto Business School é um bom exemplo disso, tal como outras escolas que estão a formar os próximos gestores, os próximos empresários, os próximos empreendedores, têm cadeiras sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Fazem projetos, enfim, em que os ODS estão completamente integrados na sua formação académica. E isso vai, de facto, ter repercussões daqui a 5, 10, 15, 20 anos brutais, porque os empresários da amanhã já vão ter uma mentalidade e um know-how sobre esta questão muito, muito esclarecida e muito avançada, sem dúvida alguma. Sem dúvida. António, estamos a chegar ao final da nossa entrevista e da nossa conversa. Tenho aqui uma pergunta que é mais relacionada com o Global Compact. Portanto, como é que as empresas podem fazer parte disto? Explica-me só um bocadinho mais deste contexto. É muito fácil, ou seja, só para explicar muito brevemente uma vez mais, o UN Global Compact é uma plataforma internacional que agrega todo o setor privado que publicamente se compromete a colaborar com as Nações Unidas para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e depois se subdivide por redes locais. Portugal tem uma rede muito ativa, que tem feito um trabalho admirável nos últimos anos, apesar de não ter recursos infinitos, e que, naturalmente, como qualquer estrutura nova, começou para agregar enfim, as empresas com mais peso, as empresas que mais poluíam, as empresas que mais empregavam, as empresas que mais contribuíam para o PIB nacional. É a obrigação das empresas mostrarem o seu trabalho em termos de sustentabilidade e, por norma, exige-se um relatório de sustentabilidade. No entanto, pelo que sei, o Global Compact tem cada vez mais em consideração que nem todas as empresas têm capacidade de produzir um relatório de sustentabilidade, com uma consultora cara por trás, etc. Portanto, tem havido alguma flexibilidade. Eu desafio os empresários na internet a procurarem os contactos e entrarem em contacto com o UN Global Compact Portugal, que é uma estrutura muito aberta e que estão sempre à procura de novos associados e que depois, naturalmente, as empresas também acabam por beneficiar por fazerem parte deste tipo do Global Compact, não só porque depois o Global Compact promove uma série de workshops de formação para, enfim, de formação de empresários, de trabalhadores, de colaboradores, nos mais diferentes âmbitos da Agenda 2030. Também promove a sinergia e o contacto e a troca de experiências e de know-how com empresas de outros países, de outras geografias, de outras realidades e que vai, sem dúvida, enriquecer e dar, enfim, mais conhecimento às empresas sobre os desafios que têm pela frente, como é que congéneres de outros países estão a debelar esses desafios e como as empresas podem através de formação, através de, uma vez mais, de inovação tecnológica, podem acabar por ser mais sustentável e mais comprometidas com a Agenda 2030. Portanto, eu desafiava
de facto, os empresários portugueses, independentemente da dimensão da sua empresa, entrarem a averiguar um pouco mais, há muita informação online, entrarem em contacto com a rede nacional do Global Compact, para que de facto possam conhecer melhor, para que possam ter mais exemplos, para que possam ter acesso à formação e também para que possam influenciar os decisores políticos, porque serve também esta plataforma para dialogar com o governo, para dialogar com a academia, para dialogar com universidades, com escolas, com organizações não governamentais. Enfim, há um esforço. Exatamente, e de coordenação também entre os diferentes agentes de mudança dos diferentes setores da sociedade portuguesa. E, de facto, o Global Compact tem vindo a fazer um trabalho extraordinário, portanto, penso que vale muito a pena que os empresários tentem perceber melhor o trabalho desta rede. António, há alguma coisa que gostavas de acrescentar que ainda não mencionamos? Não, só uma nota final, que é com muito agrado que as Nações Unidas veem este esforço da academia e aqui neste caso nomeadamente da Porto Business School, de incorporar nos seus currículos académicos e na formação dos futuros gestores, dos futuros empresários, enfim, das pessoas que vão mandar nos negócios e na economia do nosso país, esta questão, porque é de facto muito, muito importante. E só com este tipo de formação, só com este tipo de know-how é que seremos capazes de formar novas gerações de empreendedores e de empresários modernos, contemporâneos, conscientes dos grandes desafios globais, porque nós, num mundo tão interligado e num mundo tão global, nós não podemos olhar para a nossa economia ou para a nossa atividade ou para a nossa empresa como um agente local ou regional. Nós temos que ver que as empresas dependem de fatores externos muito, muito importantes e que, portanto, ou seja, enquanto não estivermos todos bem, não estamos todos a salvo. E, portanto, é importante não só ter uma visão macro, mas também ter uma noção de como é que podemos contribuir para que todos avancem e para que todos consigam prosperar. E por isso gostava de agradecer este amável convite da Porto Business School e deixar aqui também, já agora, a mensagem de tudo que as Nações Unidas estão sempre de porta aberta para colaborar com a Porto Business School naquilo que entendam necessário. Isso é excelente, António. Muito obrigada pela disponibilidade para esta conversa. Acho que foi muito importante. Acho que nos dá aqui várias luzes importantes, não só para empresários, mas também para colaboradores de empresas, não é? Porque as empresas são feitas de pessoas e, portanto, todos temos uma voz e todos temos um papel nesta mudança. E era um bocadinho aquilo que dizias agora no fim, de pensar em comunidade, não é? O impacto que nós temos não só na nossa comunidade local, mas também na nossa comunidade nacional e europeia, não é? Portanto, ir pensando nas várias escalas. De resto, António, muito obrigada por esta conversa e espero que esta conversa seja bastante útil para quem nos estiver a ouvir. Obrigada. Muito obrigado. Até breve.